Bom, galera, agora vamos fazer algumas sequências de lançamento horizontal antes de partir para a explicação de lançamento oblíquo. Então, a primeira questão é falar assim. Duas mesas de 0,8 metros de altura estão apoiadas sobre um piso horizontal, como mostra a figura a seguir. Duas pequenas esferas iniciam seu movimento simultaneamente do topo da mesa. A primeira da mesa esquerda é lançada com velocidade V0 na direção horizontal, apontando para outra esfera com módulo igual a 4 metros por segundo. A segunda da mesa da direita cai em queda livre. Sabendo que elas se chocam no momento em que tocam o chão, determine o tempo de queda das esferas e a distância x horizontal entre os pontos iniciais do movimento. Então, volta para mim aí, sai da questão. Galera, a primeira questão, já para começar aqui elucidando aqui já a teoria, que é o quê? O princípio dos movimentos simultâneos, ou da independência dos movimentos, na verdade, né? Porque você vai sempre estudar os lançamentos dividido do que acontece no eixo Y e no eixo X. E aí, no caso do lançamento horizontal, o que acaba acontecendo? O que a gente tem que sempre assim, visualizar é que, enquanto eu tenho uma velocidade inicial no eixo horizontal, no eixo Y, na vertical, eu não tenho. Ele sai sem velocidade inicial, ele é abandonado. É diferente de eu pegar e vai lá, arremessa a bola com tudo pro chão, com a sua fúria. Não é, ele só soltou. E aí, a mesma coisa que ele só soltou. A diferença é que no eu soltei assim e no outro eu soltei assim, desse jeito, arremessando para frente. O que vai acontecer é que verticalmente, o que acontece com uma e com a outra é exatamente a mesma coisa. Você vai ter uma queda livre, você vai ter uma queda sem V0, com V0 igual a zero, com velocidade inicial nula, ok? Agora, enquanto num eu tenho uma queda livre apenas, no outro eu tenho uma composição de uma queda livre com um movimento que, horizontalmente analisando, é um movimento uniforme. É um movimento onde eu tenho velocidade constante, ok? E aí o que vai acontecer? Você vai ter aqui o seguinte, ó. No eixo vertical, então, no eixo Y, você vai ter que o H vai ser igual a GT ao quadrado sobre 2, né? Ou seja, 0,8 é igual a 10t ao quadrado sobre 2. Aí pronto, né? Joga isso para cá, dá 1,6, que vai ser igual a 10t ao quadrado. Questão de embasamento, né, galera? Se você já tem uma base forte, pula essas partes, né? Senão o pessoal lá fica dando chilique em casa. Essas partes são de embasamento. E aí, joga o 10 para o outro lado, vai ficar t ao quadrado igual a 0,16. Pronto. O seu tempo será de 0,4 segundos. Esses 0,4 segundos são exatamente o mesmo tempo de queda aqui dessa bolinha da esquerda e aqui dessa bolinha da direita. É a mesma coisa. Isso foi a primeira coisa que ele perguntou, né? O segundo é a distância x aqui no movimento. A diferença é que ali à esquerda, ao mesmo tempo em que você está caindo, você está indo para frente. Então, o movimento é um movimento parabólico em que a bolinha sai daqui e cai aqui a uma distância que a gente sabe que a física chama de alcance, tá? Então, na verdade, o x que ele quer é o alcance dessa bolinha aqui. E isso é muito fácil, já que no eixo x, como eu tenho um movimento uniforme, por que eu tenho um movimento uniforme? Porque eu não tenho aceleração. Se eu não tenho aceleração, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, é só fazer V igual a ΔS sobre ΔT, que se você isolar dá D igual a VT, como você aprendeu com os outros professores ou não, é só você falar que distância é velocidade vezes tempo, uma regra de 3, inclusive isso, tá? Então, o x ali, que é a distância, vai ser a velocidade que é 4, pelo tempo de 0,4, ou seja, eu terei 1,6 metros, tá? Então tá aqui o que a gente queria. Questão bem tranquila, questão legal para você ver aí, se você já está começando a dominar a teoria. Beleza? Printa isso aí e vamos continuar. Segue o baile. Valeu, minha gente. Bom, galera, vamos pro próximo aqui.
Um avião voa a altura de 250 metros, paralelamente ao solo, suposto horizontal, com velocidade constante cujo módulo é V0 igual a 360 km/h. O piloto quer soltar uma bomba que atinge um alvo fixo no solo. Desprezando os efeitos do ar, ele quer o ângulo formado entre a horizontal e a linha divisada, linha reta que liga o olho do piloto ao alvo no momento em que a bomba é solta. Então ele quer fazer o seguinte, tá? O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ele tem que se planejar, tá? Não vem o desenho na questão, eu que já adiantei o desenho. Ele tem que se planejar de tal maneira que o quê? Primeiro, numa questão como essa, tá? Isso tem até uma explicação na conservação da quantidade de movimento. O que você abandona de um avião, por exemplo, em movimento, vai sair com a mesma velocidade inicial dele. Então não é tipo assim, um avião vai embora e a carga cai assim, tchum, exatamente abaixo dele. A carguinha, o pacote, a bomba que você vai usar para explodir a cabeça da invejosa, sempre ela, cobra, surucucu, cascavel, peçonhenta, ser odiado que quer seu crush, não é, amiga? Né? Agora, sem sacanagem, sempre isso vai sair com a mesma velocidade do avião. Então, a princípio, ele é um objeto dentro do avião, aí o avião solta, só que o avião continua voando em linha reta horizontal por causa do motor, né, que sustenta ele, não deixa ele cair, mas o pacote está livre, então ele é feito aqui o movimento de lançamento horizontal. O pacote sai com uma velocidade inicial na horizontal igual a do avião, mas ele vai entrar em queda livre, ele não tem um motor obrigando ele, não, o pacote não tem um motorzinho lá fazendo com que ele fique, não é um drone, fazendo com que ele fique voando também o tempo todo em linha reta lá no alto. E aí ele vai entrar em queda de tal maneira que a gente já sabe que ele vai percorrer uma trajetória, vou botar que isso aqui é o pacote, tá? Uma trajetória parabólica. Então, aqui embaixo está o alvo. E ele tem que, no caso, se planejar de tal maneira que ele solte o pacote num dado momento para que justamente lá, feitos os cálculos ninja nerds deles lá, dos nossos amigos do IME, provavelmente estão fazendo isso, para que você tenha que a trajetória, tenha que o tempo seja o suficiente para aquilo cair no lugar certo. Para você não bombardear, por exemplo, uma aldeia de pessoas inocentes em vez de uma instalação militar, por exemplo, tá? Tem que ser feito o cálculo correto. Como se uma coisa não fosse mais terrível que a outra, né? Mas aqui você vai ter o quê? O pacote, então, vai cair de uma altura de 250 metros. E aí, eu não tenho mais nada. Eu tenho o V0, que cuidado tá em km por hora, tem que passar para metros por segundo. Divide por 3,6, hein, pela saco. Você não tá com dúvida disso aqui nem não, né? Vai passar para metro por segundo, ô pela? Tu vai dividir por 3,6, hein, miserável? Ai, grosso, cavalo. Olha como fala comigo. Eu, hein? Tá? Aí você vai ter o quê? Com isso, você vai ter o seguinte. Velocidade inicial aqui é de 100 metros por segundo. E aí o que vai acabar acontecendo? Novamente, lançamento horizontal, para você se dar bem, você tem que ter em mente que ele é sempre feito de duas coisas. Verticalmente, queda livre. Horizontalmente, movimento uniforme. Fez isso para as questões fáceis e médias, você está garantido. Então, no eixo Y, você vai ter o quê? Eixo vertical. No eixo Y, você terá aqui, meu caro amigo, meu nobre camarada, são tantas emoções, que o H é igual a 1 meio de GT ao quadrado. Agora você tem que saber a matéria anterior. Você tem que saber que a altura na queda livre é dada por isso. E aí eu tenho 250, o G, ele falou que é 10, né? Às vezes ele fala que é 9,8 para facilitar a continha, mas aqui ele falou que é 10. E aí, corta aqui, fica 250 igual a 5T2, ou corta também mais ainda, você vai ter que ter ao quadrado será igual a 50, né? Se eu fatorar aqui o 50, você vai ter por 2 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1, ou seja,
agrupando de 2 em 2, você vai ter que esse tempo será exatamente igual a 5 raiz de 2, tá? Então, tem aqui um tempo de queda de 5 raiz de 2 segundos. Só que o tempo de queda é exatamente aqui também o tempo onde, horizontalmente, o pacote vai fazer esse deslocamento. E qual é a pergunta? Volta aí na tela. É justamente saber qual que é, no caso ali, o ângulo formado entre a horizontal e a linha divisada. Ou seja, o que ele quer é isso aqui, ó. Se você pegar uma linha entre a posição inicial do pacote e avião, né, até a posição final do alvo, ele quer o ângulo entre a horizontal e essa linha que liga os dois, que pode ser θ, né? Aí, por matemática, esses ângulos são alternos, tanto faz falar que isso aqui é θ, quanto faz falar que o de baixo aqui é θ. São ângulos alternos, tá? Aí já é mais com Alexandre de Física, com Alexandre de Matemática, tá? Cara, só que aí, se eu achar esse x aqui, tá feito, né? Que eu falo que a tangente vai ser isso sobre isso. Como que eu acho esse x? Eixo horizontal, movimento uniforme. Movimento uniforme, se eu já tenho o tempo, agora ficou ridículo. Você vai ter então o quê, ó? Vai ter aqui no eixo x, esse xzinho que tá ali vai ser igual à velocidade 100 pelo tempo 5 raiz de 2, fica valor escroto mesmo. Ah, se deu valor com raiz, ele tá errando. Tem que ser tudo bonitinho. Por que tem que ser tudo bonitinho? Você tá no vestibular, amigo, é a vida, tá? Então aqui, ó, dá 500 raiz de 2 e não precisa substituir por nada, tá? Cuidado com essa mania de professorzinho de colégio. Sempre tem raiz de 2 botar 1,4. Sempre tem raiz de 3,7. Esquece o professor do colégio. O professor de colégio só fala merda, tá? Então aqui, se a questão não te der isso daqui, você vai deixar com um raiz de 2 mesmo. E aí você vai ter o quê, ó? Pega aqui, e aí você vai ter que a tangente de θ, ela é, então, cateto oposto sobre adjacente. Então, isso vai dar 250 sobre 500 raiz de 2, né? No máximo dá para cortar ainda 250 com 500. Vai ficar um 2 embaixo, né, galera? Que aí você vai ter o quê, né? Vai ficar ali 1 sobre 2 raiz de 2. Que é assim, agora, a tangente está dando isso. Eu posso, se eu quiser pegar e racionalizar aquilo dali, tá? Então, ó, como deu 1 sobre 2 raiz de 2, eu posso ainda pegar e multiplicar em cima e embaixo pela raiz. E eu multiplicando em cima e embaixo pela raiz, ó, raiz com raiz dá 2, por outro 2 dá 4, isso vai dar raiz de 2 sobre 4. Mas aí, esse valor que está de tangente, nem nenhum daqueles valores da tabela que você acostuma lá, não, 1, 2, 3, 6, 2, 1, todo sobre 2, do 30, 60 e 45, daquela musiquinha lá na matemática, na aula de trigonometria. O que eu faço nesse caso? Pode ser que ele pergunte a tangente mesmo na questão, e esteja lá nas opções para você marcar a tangente, ou pode ser que ele queira um ângulo, até numa discursiva mesmo, né? E aí como é que eu vou expressar isso daqui? Eu vou pegar a raiz de 2 e substituir? Tá vendo? Tem que botar o valor. Não, não precisa. Você vai usar um recurso que é o seguinte. Talvez nessas aulas iniciais você não esteja acostumado ainda a fazer isso. Que é quando você tem, por exemplo, quando você tem que a tangente de 60, você sabe que lá vale raiz de 3? Uma outra forma de escrever isso aqui na matemática é falar que o 60 é o arco tangente de raiz de 3. Ou shit, o que é isso? É falar que o 60 é o ângulo cuja tangente vai dar raiz de 3. Se fosse com 45, a tangente é 1. Poderia falar que 45 é igual arco tangente de 1, tá? É só uma outra forma de expressar, mas você está meio que isolando o ângulo, né? Então, pode ser que às vezes nas opções venha aí desse jeito. E se eu não te explicar isso aqui, você vai ficar noiado com cara de xaxim, olhando para a cara da opção sem saber o que marcar. Então, você vai falar o quê? Que θ é arco tangente de raiz de 2 sobre 4. Pronto. Pega e fala isso, ok?
que aí tá finalizado. Aí tá eliminado. Tá bom, gente? Beleza? Você dá frente aí para você printar mais esse, ver se tá tudo bem, ok? E aí você aprendeu a disparar e planejar com um drone, não tô dando ideia, a bomba lá em cima da cabeça dos seus inimigos. Tá bom? Beijos, valeu! Terceira questão, agora vamos pegar uma questão interessante, ó. O avião supersônico está voando horizontalmente a uma altitude de 18 km, com velocidade de 900 km por hora, quando um dos motores se desprende. Você que é nosso aluno que está com material em casa, sublinha esse motor aí, tá? Quanto tempo leva o motor para atingir o solo? Qual a distância horizontal entre o ponto em que a queda do motor começou e o ponto em que bateu no chão? Qual a distância, cuidado com a C, entre o motor e o avião, admitindo que este continue o voo sem perturbações quando aquele chega ao solo? E qual a velocidade do motor ao atingir o solo? Despreze a resistência do ar e adote G igual a 10. O lance do motor voar, volta para mim, sem perturbações, que sei lá, né? Sempre tem um bando de maluco que vai pensando em umas possibilidades totalmente doidas. Ah, professor, vai que o motor saiu, aí bateu num pássaro voando no meio do ar. Pô, a questão falou isso? Se a questão não falou isso, meu amigo, mas tem que escrever tudo, tem de possibilidade, né? Tem sempre um doidão. Então a questão já bota isso para se precaver contra esse pessoal que vê chifre em cabeça de cavalo e acaba prejudicando quem nem pensou nisso jamais, nunca na vida. Mas é isso, é normal. Ele vai soltar um pacote, por acaso é um motor que se desprendeu do avião, tá? E aí é parecido com a questão anterior, vai seguir uma trajetória parabólica, na vertical, queda livre, na horizontal, movimento uniforme. E aí ele começa a fazer algumas perguntinhas, como por exemplo a primeira, que é o tempo de queda. Cuidado que aqui você manusear as coisas fora do SI é sempre perigoso, né? Que pra gente é o quê? Metros e segundos. Então vamos logo dividir isso aqui por 3,6. Se eu dividir 900 por 3,6, dá um 250, tá? E 18 quilômetros, a gente sabe que é a mesma coisa que 18 mil metros. É melhor fazer logo isso daqui para não converter no meio, porque a gravidade 10 é 10 metros por segundo ao quadrado, e aí você pode começar a fazer uma confusão e cagar a questão toda. Então, primeiro, o tempo de queda. No eixo Y, sabemos que a gente vai ter o que aqui? Que a gente vai ter uma queda livre. Se a gente vai ter uma queda livre, meu amigo, eu tenho H igual a GT ao quadrado sobre 2, tá? Então fica 18.000 igual a 10 t ao quadrado sobre 2, né? Corto um zero com o outro, jogo 2 para cá, fica 3.600. Então, t ao quadrado é igual a 3.600, raiz disso é 60. Então, o tempo de queda será de 60 segundos, irmão, tá? Em 60 segundos, o pacote verticalmente vem caindo assim. A gente sabe que, na verdade, o que vai acontecendo? O avião dispara o pacote e vem assim, ó. Mas o que você tem que tomar cuidado de ver, não sei se a minha mão está conseguindo representar bem isso, é que o tempo todo, verticalmente, eles ficam sobre a média vertical. Se eu sou o pacote, na minha visão, eu estou o tempo todo caindo abaixo do avião. E porque o avião está com 250 metros por segundo e horizontalmente o pacote está saindo com a mesma velocidade dele. Então, na visão, numa análise aqui apenas da direção horizontal, os dois estão andando juntos. Então você não tem na visão de quem está no pacote de que eu estou em movimento parabólico. E isso vai responder a letra C depois. A letra B quer saber o quê? Eu vou olhar aqui de novo, jogar na tela. Quer saber qual a distância horizontal entre o ponto e a queda, né? Ou seja, volta para mim. A letra B quer saber o alcance, que o nome disso é alcance obtido. E aí também é mole, porque sabemos que esse alcance vem do fato de que no eixo X a gente tem aqui um movimento uniforme, não tem aceleração, logo aquele A será igual a VT.
Aquele A é igual à velocidade do pacote, que é a mesma do avião, que é 250 vezes um tempo. Qual tempo? Ao mesmo tempo em que isso está caindo, isso aqui está percorrendo essa distância azul. Na verdade, os dois são uma decomposição mental que a gente faz de um movimento único, que é esse daqui. Só que eu imagino ele como dois pedaços separados para facilitar a minha vida nas contas. Então você vai ter 250 vezes 60, e aí isso vai dar, no caso, 250 vezes 6 dão 1.500, 15.000, né? Um alcance de 15.000 metros, bate mesmo com as dimensões que eu tenho ali, ou 15 quilômetros, se você preferir, tá? Aí vem a letra C. Na letra C ele pergunta qual que foi, galera? Volta aí para a tela de novo. No caso, a distância entre o motor e o avião quando aquele chega ao solo. Quando, vem cá, aqui para mim. Quando o motor chegar ao solo, quando o pacote, sei lá o que seja, a bomba, cair aqui, ó, o que vai acontecer? Guarda essa velocidade de 250 metros por segundo que eu estou marcando aqui. Não vai ter somente ela, não. O importante agora é você perceber que eles foram um em relação ao outro, como eu acabei de comentar, andando juntos o tempo todo, tá? Então, isso vem assim, ó, então a distância entre eles é uma linha reta que liga os dois, ou seja, exatamente de 18 quilômetros ainda. Isso não vai mudar, ok? Então, cuidado com essa letra C, que isso poderia facilmente te enganar. Outra coisa que me preocupa, que é a letra D, meu amigo. A letra D pergunta qual é a velocidade com a qual ele chega aqui imediatamente antes de bater no solo. E tem gente que vai responder 250. Não é, porque 250 é apenas uma componente. Ué, mas ele saiu com velocidade inicial no eixo y igual a zero? Você repete comigo o que eu falei? Ué, mas ele saiu com velocidade inicial no eixo y igual a zero. No início era zero, depois não é mais zero. Por que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado? Porque a cada segundo ele ganha 10 metros por segundo. O que é 10 metros por segundo ao quadrado? É 10 metros por segundo a cada segundo. Então, a cada segundo ele vai ganhando 10 metros por segundo aqui na queda. Então, à medida que você vai acompanhando a queda dele, você tem uma flechinha de velocidade horizontal e uma flechinha de velocidade vertical com essa pequenininha, que vai crescendo, até aqui chegar a um valor bem maior, que é um VY, ok? Cuidado com isso, hein, meu amigo? Então, quando você chega lá embaixo, ele tem o quê? 250 metros por segundo e tem um VY a ser calculado devido ao fato de, no eixo vertical, ele ter uma aceleração da gravidade presente. A velocidade que ele quer não é nenhum nem outro, é uma resultante, já que essas duas coisas que eu estou desenhando aqui são as componentes, aí sim, da velocidade com a qual ele de fato chega aqui embaixo. Então, cuidado com isso. Então, como calcular isso daqui, galera? Bom, a gravidade G é 10, né? A formulada é 10. Então, ó, faz... Vovô e vovó ainda tentam, né? Lembra? O pessoal fala isso? V igual a V0 mais AT. Ai, professor Fortão safado, tá? O V0 é 0. O A, no caso aqui, é a gravidade G. E o T é o tempo de queda. Então, o VY final ali seria 10 vezes o tempo de queda, que é de 60. Então, o VY seria de 600 metros por segundo. Mas agora, o que eu faço com isso, professor Fortão? Você vai ter que aqui, ó, sabendo que isso aqui é de 600 metros por segundo, vou apagar aqui, dar uma endireitada, né? Então, já sei que aqui, isso em módulo deu 600, ou seja, eu tenho um triângulo de um KT 250 e outro é 600. Vou ter que fazer Pitágoras, bebê, não tem jeito. Então, printa isso daí, vê se até aqui tá tudo bem, que eu vou ter que apagar aqui, tá? Tô passando o rodo. Então, você vai ter o quê, ó? Você vai ter, então, aqui, ô pela saco, o seguinte. Ai, grosseria de novo, cavalo. Você vai ter aqui de novo o seguinte, ó. Aqui de novo o seguinte. Vai ter aqui o seguinte. Aqui é 250. Aqui é 600.
que é a mesma coisa que transportar os 600 para cá, né, bebê? E aí, aqui está a velocidade que ele quer. Então faz um Pitágoras, faz um pitia, coisa que você faz muito bem aí na vida, tá? Com 250 e 600. Então, v ao quadrado será igual a 250 ao quadrado mais 600 ao quadrado, tá? Então, quando você fizer essa conta aqui, no final, você vai achar que o V será, já adiantando sua vida, de 650 metros por segundo. Aqui eu pulei um pouco etapas para adiantar um pouquinho para você, tá bom? Então, cuidado com o tipo de questão. Tem alguns detalhezinhos sempre maliciosos, mas em geral, questão de lançamento horizontal é só você sempre lembrar do eixo Y e do eixo X e das propriedades de cada um, queda livre no eixo vertical, no eixo Y, e movimento uniforme no eixo horizontal, no eixo X, que vai tudo dar certo para você, tá bom? Então, agora vamos de lançamento oblíquo e depois para as questões de lançamento oblíquo. Beijo, galera! Valeu! Vamos lá, galera. Vamos agora continuar aqui com questões de lançamento oblíquo. Acho que antes no outro bloco eu falei questão de lançamento oblíquo também, né? Era lançamento horizontal, mas eu tava tão bonito, tão lindo com a minha pele de pêssego, né? E é raro conseguir esse efeito. Não, deixa lá como tá, né? Também você percebeu que é lançamento horizontal, pelo amor de Deus. Se não percebeu, você não tá sabendo nada, tá? Então aqui, vamos lá. Agora sim, primeira questão aqui, joga na tela. Ele fala o seguinte. Uma pedra é arremessada do solo numa certa direção, formando um ângulo θ com horizontal. Durante o movimento, a mínima velocidade atingida pela pedra é de 20 raios de 2 metros por segundo e a altura máxima alcançada de 40 metros. Desprezando-se os efeitos do ar e adotando-se g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a velocidade inicial e o ângulo de lançamento θ. Então, vamos lá, volte para mim agora. E o seguinte, o que você vai ter aqui? Primeira coisa, né? É que tudo que você está vendo, gente, é baseado em uma prova não específica. Numa prova específica surgem situações extras, como por exemplo, tem um prédio aqui no meio do caminho, a parada bater e ainda voltar, né? Tem até situações disso em provas de militares que o cara vai bater, tu vai ver o tipo de colisão que vai ter aqui, ou o que o obstáculo vai influenciar, ou simplesmente aqui, sei lá, uma cesta de basquete, isso aqui é uma bola de basquete, vai saber a altura onde isso aqui cai. Então, assim, aquelas fórmulas para você ter direto de forma instantânea, que você decora, para a altura máxima e principalmente para o alcance, você tem que tomar um cuidado que elas são baseadas no fato de eu percorrer uma parábola aqui completa durante o trajeto, de eu não ter interrupções no trajeto do objeto, da bolinha ou do que quer que seja. Então, tomar cuidado com isso apenas, tá bom? Nessas questões iniciais, vai tudo correr muito bem, sem nenhuma surpresa. Então vamos lá. Ele fala de velocidade mínima, ele fala de altura máxima. A altura máxima você tem uma fórmula, não tem? Fala para mim na sua casa. É V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2g, tá? Ok. Isso vamos guardar para usar daqui a pouco. O grande lance que as pessoas têm dúvida é nisso daqui, velocidade mínima. Cara, guarda. Toda vez que ele falar uma questão que nem essa, em velocidade mínima é a velocidade horizontal. É a componente horizontal da velocidade. Por quê? Porque, olha só, novamente fazendo aquele desenhozinho desde o início do lançamento. Ele é lançado com uma velocidade v. Aí o que vai acontecer? Velocidade inicial, né? E aí você vai ter uma componente Vx e vai ter uma componente inicial V0y. Por que no eixo horizontal eu chamo apenas de Vx e no eixo vertical eu chamo de velocidade inicial? Porque no eixo vertical eu tenho a gravidade agindo e na horizontal não tem aceleração nenhuma. Então cuidado, que no eixo y é sempre bom relembrar isso.
você terá ali favorável ou não, né? Favorável na descida e desfavorável na subida, a aceleração, que em modo é a gravidade. Botei em modo porque depende do sentido adotado como positivo, né? Só para não dar aqui nenhum rebu, que é de 10 metros por segundo ao quadrado, geralmente. Lembra que 10 metros por segundo ao quadrado é uma aproximação, né? Tem questão que vai botar 9,8 e por aí vai. E o eixo x, onde a aceleração é zero. É um movimento uniforme. É um mu. Por causa disso, a velocidade é constante. Por causa disso, o Vx é constante. Ok? E aí, meu querido, se você for acompanhando aqui o desenrolar das coisas ao longo do lançamento, cheguei aqui, por exemplo, ó, a velocidade já está mudando. Vai ter lá a componentezinha horizontal, que tem que ser a mesma de antes. E vai ter uma componente vertical já bem pequenininha, porque a gravidade está tirando a força dela. Força entre aspas, né, gente? Isso aqui não é força. A gravidade está tirando meio que o efeito dela. Está reduzindo o valor dela, tá? Vou dar com as palavras, senão o vagabundo vai falar que eu falei no vídeo que velocidade é força, né? Tererê. Tá? E aí, quando chega no ponto mais alto, o que você vai ter aqui? Você vai ter aqui que a única velocidade que estará compondo a velocidade nesse ponto é a horizontal, porque a vertical se anula. Lembra que desde a cinemática normal, lá no iniciozinho dos primórdios da cinemática, que você sabe que na inversão de sentido do movimento, e aqui ele está invertendo de subindo para descendo, que a velocidade tem que primeiro se anular para isso depois acontecer. Você está de carro, você para dar ré, não é instantâneo, mesmo que pareça, por mais barbeiro que você seja na vida, tomara que não, tá? Então aqui é a mesma coisa, vai diminuindo, 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 é zero aqui, o VY aqui em cima é zero, e agora na descida vai voltar a aumentar. Ah, é assim que funciona, professor Fortão? Já tinha visto a teoria, não, cabeção? Então, aqui está o Vx de novo, com o mesmo tamanho, e o Vy volta a aumentar. É tudo simétrico em relação à subida, né? Inclusive, é uma propriedade que aqui nessa questão não vou usar, mas vale dizer, a velocidade inclinadinha, a componente realmente, a velocidade resultante com a qual eu chego aqui, é a mesma com a qual eu saí dali, ok? Já trabalhamos isso antes. Então, cuidado, se ele perguntar, falar que aqui ele saiu com 30 metros por segundo e perguntar a velocidade com a qual ele chega aqui, é 30 metros por segundo de novo. É tudo igual, tá? O que aconteceu na subida vai se repetir de forma espelhada, só que na descida. Só que às vezes é melhor a gente estudar a descida, como no caso em que ele pede a altura, porque daqui em diante eu tenho uma queda livre, e tem casos que é melhor ir pela subida, depende da questão. Sempre é bom lembrar também que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, então você tem ali aquela linha vertical que indica a altura máxima como eixo de simetria, o tempo para cá é igual ao tempo para lá, e é bom sempre lembrar disso, ou seja, se eu acho o tempo de subida ou de descida, para ter o tempo total, é só multiplicar esse valor por 2. Agora, voltando ao que interessa, a velocidade mínima, então, é o Vx, né? Então já desmistificamos que isto aqui é, na verdade, o Vx. E, na verdade, com isso eu vou ter duas equações que vão me ajudar. Uma número 1 e uma número 2. Primeiro, gente, o que era o Vx? O Vx era o V seno ou V cosseno, né? Tem aqui o ângulo θ de lançamento. Lembra que o Vx era V cosseno, tá grudadinho no ângulo com sono, tá? E que isso, então, tá dando 20 raiz de 2. Já o Vy, o V0y, né, apenas para poder revisar também, lembra que ele era a mesma coisa que V vezes seno. Mas aqui não vai ser usado para nada, nem tem valor dele, então esquece. Botei só para relembrar. E aí a altura máxima. A altura máxima é dada por V ao quadrado, seno ao quadrado, sobre 2G. O G na questão ele falou que era 10. Já vou colocar aqui. E isso é igual a 40, ó. Isso está aqui dividindo, é 20. Vou passar para o outro lado multiplicando. Vai dar 800, tá? Então tem um V0 ao quadrado
seno ao quadrado de θ, que é igual a 800. Mas o que eu faço com essas duas equações tenebrosas, professor Fortão? Tenho até medo de olhar para essas coisas malucas. Calma, calma. Calma que eu vou te explicar, amiga. Pega isso daqui. Vamos pensar. Eu sei que você vai achar meio voodoo, mas depois de ver alguém fazendo pela primeira vez, numa próxima, você não vai achar tão voodoo assim. Que tal, já que aqui o seno está ao quadrado, pegar essa equação e elevar ambos os lados ao quadrado? Como é que é? Você vai ter V0 cosseno de θ ao quadrado de um lado igual a 20 raiz de 2 ao quadrado do outro. Que aí o que você vai ter aqui? V0 ao quadrado cosseno ao quadrado é igual a 400 vezes 2. Ou seja, vai dar 800. Por acaso, o mesmo valor daqui, né? Sinto que o universo está contribuindo para a gente ter uma conta bonitinha para ser feita. Então, aqui dá V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, sobre, no caso, 800. Então, meu querido, o que eu vou fazer? Eu vou dividir uma equação pela outra. Dividir? Eu estou acostumado a somar, subtrair. Não, você vai dividir. Porque aí o que você vai ter? Vai ficar V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, sobre V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ de um lado. Só que isso aqui vale 800. Mas o de baixo também vale 800. Então você vai sair cortando muita coisa. Vai ser o massacre da serra elétrica aqui, ó. Vai ficar seno sobre cosseno, que os mais adiantadinhos sabem que isso é uma tangente ao quadrado. E do outro lado deu 1. Só que olha só, quando você tem duas coisas, uma sobre a outra ao quadrado, você pode juntá-las, né, e deixar tudo com o quadrado do lado de fora. É a propriedade de potência, né? É matemática básica. E isso vai ser igual a 1. Só que seno sobre cosseno é tangente. Então fica que tangente ao quadrado é igual a 1. Bom, a princípio, para alguém ao quadrado dar igual a 1, é porque aquele valor vale mais ou menos 1. Só que aí, amigo, o que vai acontecer, né? É claro que o ângulo aqui é um ângulo agudo, entre 0 e 90. Então, só tem cabimento falar que a tangente é igual a mais 1. Menos 1 já iria lá para 135 graus, no caso, não, já não tem mais nada a ver, tá? Tangente igual a 1, você sabe da tabelinha de 30, 45 e 60 da musiquinha, que é o ângulo de 45, tá bom? Tem lá em matemática um cara meio parecido comigo, quase irmão gêmeo, lá pulando, cantando e dançando lá, que nem um sapo boi, tá? Essa musiquinha do 30, 45, 60. E essa cena infernal, você por um trauma, depois de vários terapeutas, mesmo assim nunca mais conseguiu esquecer. Então, se o ângulo é 45, já tem o θ. Se eu quiser o V0, basta substituir numa das duas equações. Acho que fica mais fácil aqui, né? Para saber a velocidade de lançamento. Que aí você vai ter o quê, ó? Na equação número 1, fica V cosseno de 45 igual a 20 raiz de 2, né? E aí o que acontece? Você vai ter aqui, né? Aliás, aqui é um V0, na verdade, que esse V vai mudando, tá, gente? Você já entendeu, né? Você vai ter, no caso aqui, que também é um V0, né? Também é no V0. Depois eu botei direitinho, tá? E aí você vai ter que esse V0, essa velocidade de lançamento, vai ficar então o quê? O cosseno de 45, ele vale raiz de 2 sobre 2. Como ele vale raiz de 2 sobre 2, fica V0 vezes raiz de 2 sobre 2 igual a 20 raiz de 2. Aí pronto, você corta uma coisa com a outra, que você vai ter que o V0 ele é igual a 40. 40 metros por segundo. Tá? Aí pronto, tá aí o que ele queria. Beleza, gente? Então, a primeira questão foi ver se tá tudo bem aí. Tá? Também foi meio que aplicação de fórmula aliada a um algebrismo que de repente você poderia
se atrapalhar em muito caso a gente não desse essa dica para você. Tira o seu print, já devia ter tirado antes da outra figura também, né? E vamos seguir. Valeu, beijão, tchau, tchau. Seguindo questão número 2, joga na tela. Uma pedra lançada com velocidade V0 igual a 40 metros por segundo, inclinada de 60 graus em relação à horizontal. Determine, supondo desprezível a resistência do ar, o tempo de subida, a duração do movimento, a altura máxima atingida e o alcance desse lançamento, tá? Então vamos lá, galera. Eu vou tentar fazer tudo isso daqui sem aquelas formas decoreba de alcance e altura máxima. Até porque vão pintar várias situações em que você ter apenas isso em mãos vai te atrapalhar mais do que ajudar. Eu sei que a questão anterior eu fiz com a fórmula da altura máxima já tirada do bolso, e que você já tinha visto antes na explicação teórica. Mas a maioria delas você vai fazendo a malemolência mesmo, pensando que no eixo Y é um move e no eixo X é um movimento uniforme e acabou, tá? É o que vai resolver a sua vida. E lembrar que o tempo de subida é igual ao de descida, tá? Foram algumas outras propriedadezinhas. Então vamos lá, a primeira coisa que ele quer saber é o tempo de subida. O tempo de subida eu vou ter que pensar assim, ó. Primeiro, quando você tem o V0 aqui, você tem o Vx, que é a projeção dele na horizontal, e tem o V0y, que é a projeção dele na vertical, tá? Aí o que vai acontecer, galera? Você vai ter no caso aqui, primeiro, que no eixo Y, você vai ter que o V0, tá? É a mesma coisa que V0 seno de θ. Então, o V0y vale 40 vezes seno de 60, e sabemos que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, o V0 na vertical, corta aquele 40 com aquele 2, vale 20 raiz de 3 sobre 2, 20 raiz de 3 metros por segundo, né? Cara, na subida, a gravidade, cuidado, ela tá, na verdade, agindo como desaceleração, tá? Cuidado também com o lance de impor o sentido e tal, que tem gente que na hora de colocar o sentido, que ajuda muito, mas tem uma galera que mais se atrapalha do que se ajuda. Então, gente, pelo amor de Deus, para estar subindo, a gravidade está para baixo, é claro que na hora de usar qualquer equação aqui de move, o A vai ser igual a menos G. Não tem sentido ser igual a mais G. Eles estão em sentidos opostos, tá? Por favor, não complica o que é descomplicado. E aí você vai ter o que? Ele quer o tempo de subida. É só usar a fórmula do vovô e vovó ainda tentam. Que isso, professor Fortão? Que aí, ó, eu sei o quê? Que fica adaptando VY igual a V0y menos GT. GT é Dragon Ball? Tá? Porque eu sei que lá em cima o VY é rosca, 0. Eu só tenho Vx. E é verdade, não, seu Chandelícia? É. E aí, o que acontece é que você vai ter, então, que no final, ó, eu vou botar 0 nesse cara, porque é o tempo para ir daqui até aqui, é justamente o tempo de subida. E o tempo para ir daqui até ali, a metade da parábola, é o tempo que a gente quer. Inclusive, tendo esse tempo de subida, vezes 2, eu teria o tempo total do movimento. Então, fica 0 igual a 20 raiz de 3 menos G menos 10t, joga o menos 10t para a esquerda, que aí você vai ter mais 10t, tá? Fica então 10t igual a 20 raiz de 3, aí pronto, tá? Quando você cortar um e o outro, significa que o t vale 2 raiz de 3 segundos, ok? Que é o que a gente queria ali na letra A, tá bom? Então, letra A, o tempo de subida, eu já achei aqui. Aí vem a letra B. Letra B, ele quer saber qual que é a duração do movimento. Então, letra B é consequência da A. Duração do movimento, lembra que o tempo total é 2 vezes o tempo de subida.
Lembre-se sempre, tempo de subida é igual o tempo de descida. Claro, né, gente? Lembrando do que eu comentei na outra questão. Se realmente eu tiver uma parábola completa sendo desenvolvida, se no meio do caminho ele não parou, tem um obstáculo, né? Se ele saiu e voltou ali numa boa, pleno, lindo, leve e solto, tá? Então aí você vai ter 4 raiz de 3 segundos como sendo o tempo total. Agora vem aqui a letra C, tá? Letra C, ele quer saber a altura máxima atingida. Gente, numa questão como essa, para eu saber a altura máxima, é muito mais fácil a gente olhar para a descida. Por que na descida? Porque na descida eu tenho uma queda livre. Na descida, olha o problema só como essa metade, lançamento horizontal, não é? A segunda metade é o lançamento horizontal. Eu só tenho velocidade horizontal, não tenho na vertical, inicialmente. Isso é uma queda livre que eu tenho aqui. E aí, você tem que essa altura é dada por GT ao quadrado sobre 2. GT, no caso, ao quadrado, esse tempo sendo de descida, que é igual de subida, que está aqui. Você só tem que ter essa malemolência de linkar as coisas. Tem que estar sabendo a teoria direitinho, tá? Para não ficar chutando aí o que você vai jogar, né? É o que acontece muitas vezes. Então, ó, você vai ter aqui 2 raiz de 3, né? Que o pessoal faz umas merdas. Que aí fica aqui. 2 raiz de 3 ao quadrado é o quê? 4 vezes 3 sobre 2. Tá? E aí, ó, porta com violência. Que você vai ter 2 e 3, 6 vezes 10. 60 metros é a altura máxima com a qual você lançou a pedra para cair na cabeça da invejosa. Cobra, surucucu, cascavel, peçonhenta, maldita. Tá? E finalmente, né, amiga? Ser dos infernos. A letra D, em que ele quer o alcance. O que é o alcance? O alcance é, assim como aqui atinge uma altura máxima, né? E depois ele cai dessa altura máxima, o alcance é toda a distância percorrida desde o momento em que ele é lançado até cair de volta ao solo. E aí, sabemos que o alcance, como é a maior distância percorrida no eixo horizontal, em que eu tenho um movimento uniforme, aí fica tranquilo que isso vem da ideia de distância igual a velocidade vezes tempo, que é lá do movimento uniforme, né? Lembra que isso aqui é um movimento uniforme no eixo X, e aí o alcance será o Vx vezes o tempo total, né? Que isso aqui vai levar o tempo total do movimento. Quem é Vx? Quanto vale Vx? Do que se alimenta? O Vx, só botar aqui, tá? O Vx, no caso, ele vale quanto, galera? Ele vale aqui o V, que é 40, só que é cosseno de θ, cosseno de 60. Quanto é cosseno de 60 mesmo, hein? Você que está na sua casa, responde pelo menos isso para dar orgulho ao papai e à mamãe. Mostra ao papai e à mamãe que está sabendo. Vai ficar 40 vezes meio, né? Vai dar 20 metros por segundo. Ah, tá. Grande garoto, tá? Então aqui, ó, você vai ter o quê, ó? Você vai ter o seguinte. Você vai ter que o Vx é de 20. O tempo total é de 4 raiz de 3. Então, esse alcance é de 80 raiz de 3 metros. Vai ficar essa resposta final feia mesmo? Vai, tá? Vai ficar, tá bom? Ok? Tudo bem? Então, pessoal, questão padrão que faz as perguntas geralmente comuns numa questão de lançamento oblíquo, sem surpresinhas, tá? E viu que eu fiz sempre usando os conhecimentos de movimento uniforme e movimento uniformemente variado, sem criar nenhuma coisa maluca, nova ou maceteada. Aquele outro lá, naquela parte algébrica, tudo bem, foi meio surpresinha, mas esse aqui não. Isso aqui é questão padrão de livro, de apostila, de tudo, tá bom? Então tira o seu print aí, vê se tá tudo certo. Tem mais uma, na volta continuaremos. Tchau, tchau. Bom, vamos lá, galera. Seguindo aqui, número 3, bota na tela. Seguindo. Este enunciado refere-se aos itens 1, 2 e 3. 5 projéteis A, B, C e D, E são lançados como mostra a figura a seguir, com a mesma velocidade inicial. Sublinha isso, hein? Com o mesmo V inicial em módulo.
despreze os efeitos da resistência do ar. Número 1, qual deles atingirá a maior altura? 2, o máximo alcance será atingido pelo projétil qual, né? E 3, o único par de projéteis tem o mesmo alcance. Um par é formado por quais projéteis? Volte para mim, volte para a luz, vamos lá. Que é tranquilo, só para sacramentar propriedades que vimos na teoria. Gente, maior altura no caso aqui não tem nem discussão. Quanto maior o ângulo que você aqui fizer com, no caso, que você fizer com a vertical, maior será a altura. Logo, a maior altura, cuidado para não confundir com maior alcance, tá? Logo, a maior altura será, no caso aqui, o objeto projétil A. Inclusive, algebricamente, lembra que a altura máxima tem na fórmula dela, né? Vou até esmiuçar um pouquinho melhor isso aqui. Tem aquele seno. Então, você perguntar a maior altura é você meio que perguntar assim, ó, a altura máxima, ela não é dada por V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre 2g? Já foi explicado isso na teoria, mas eu posso explicar de novo. Então, pensa, o seno e o cosseno também, né, são funções trigonométricas que variam de menos 1 a 1. Ao quadrado, o maior valor que ele pode ter é 1. E qual é o valor do ângulo para o seno C1? 90 graus, que é justamente aqui o ângulo com o qual o A está saindo, que é, então, arremessar a parada para cima, tá? Ok, isso para a maior altura. Para o maior alcance, aí foi demonstrado que o ângulo tem que ser sempre de 45. Decora isso. Maior alcance, o θ sempre é 45. Porque você viu no caso ali que a fórmula dele, um seno de 2θ, foi feito um algebrismo lá para demonstrar isso. Mas agora, para usar, no Deus nos acuda, lembra que é θ 45, logo seria o projétil C, ok? E, finalmente, para ter um par de mesmo alcance, toda vez que a soma de dois ângulos for 90, que esses ângulos de lançamento tiverem soma 90, o alcance atingido por um lançamento e pelo outro será o mesmo alcance. Ou seja, se eu faço aqui um desenho, tá? E aqui eu tenho um ângulo θ de lançamento, θ1. E aqui eu tenho outro ângulo θ de lançamento. E esse ângulo eu vou chamar de θ2. Repara até pelo meu próprio desenho que há perfeitamente a possibilidade de, claro, mesmo a altura não sendo a mesma, né, a altura máxima, que esses dois ângulos, né, diferentes darem origem a ao mesmo alcance. E esse mesmo alcance vai ocorrer, já foi mostrado também, quando a soma desses ângulos for igual a 90. Então, se eu tenho dois lançamentos, cada um com seu ângulo de lançamento, em que a soma, né, desses ângulos, vou botar aqui, o lançamento 1, lançamento 2, e a soma for igual a 90, o alcance será o mesmo. E esse mesmo alcance, bebê, eu enxergo ele ali no par B com D, que 60 mais 30 dá 90, ok? Então, projéteis B e D, tá? Projéteis B e D. Tá bom? Tudo bem, queridos? Você da frente, vê se tá tudo ok aí. E questão fácil, tá? Questão tranquila. Vamos para a próxima e última aqui da sequência. Beijo! Para fechar aqui, irmão, vamos lá. Questão número 4. Um atirador de facas faz seus arremessos a partir de um ponto P
em direção... Tá muito vingança isso aqui, hein? Tirar a faca já sabe em quem, né? Invejosa. Em direção a uma jovem que se encontra em pé... Aí, uma jovem que se encontra em pé, encostada em um painel de madeira. Tá vendo que eu não tô mentindo aí, meu irmão? A questão tá dizendo. A altura do ponto P é de 2 metros e sua distância ao painel é de 3 metros. A primeira faca é jogada para o alto com a componente horizontal da velocidade igual a 3 metros por segundo e a componente vertical igual a 4. A faca se move num plano vertical perpendicular ao painel, desprezando a resistência do ar e qualquer movimento de giro da faca em torno de seu centro de gravidade. Eita ferro, o cara vai fazer um jutsu ali. Determine a altura do ponto em que ela atinge o painel. Então olha só, o Pela Saco, volte para mim, né? Então envolvendo aqui o assassinato da invejosa, ainda fez um jutsu para garantir que a faca vá lá em trajetória 2, tô brincando, tá? O que acontece aqui? O mais importante é o seguinte, dessa vez, o ponto, a altura da qual o objeto sai não é necessariamente a altura que ele vai novamente atingir quando ele voltar. Então a parábola não necessariamente vai fazer isso. Pode até ser que faça, né? Ele disse que saiu o quê? De 2 metros de altura e a 3 metros de um anteparo. Mas assim, não é garantido que isso vá acontecer, que ele faça exatamente isso. É o que eu quero justamente saber. Onde é que ele vai bater aqui? Vai bater aqui em cima? Vai bater aqui embaixo? Vai bater aqui direitinho de novo? Como é que eu vejo isso? Parece super complicado, mas não é, galera. Ele já me deu a velocidade horizontal em x e a velocidade inicial em y. O que você tem que fazer aqui é o seguinte, na verdade a do x eu não vou nem usar. No eixo y, você vai ter o seguinte, ó, faz a equação completa do move. Lembra que no eixo y eu tenho um move, e aí por ter um move eu tenho o quê? Que y é igual a y0 mais v0y t menos gt ao quadrado sobre 2, né? Eu sei que na subida o g ele tá contra a trajetória, que ele tá subindo e o g tá para baixo. E aí chega uma hora que ele vai virar, né? Se é que dê tempo de virar, né? Pode ser que ele colida com o anteparo ainda durante a subida. Ainda tem isso. Mas se ele virar e começar a descer, aí nessa parte o G e o V estão um a favor do outro. Isso dá alguma confusão em alguns alunos que eles tentam dividir a questão em duas partes. Primeiro momento, até a subida. Segundo, até a descida, para fazer uma equação para cada. Cara, não precisa. Você vai adotar sempre o referencial aqui do que aconteceu no início, ou seja, ele sai com um V0y e um Vx também, é claro. E aí, você vai, como aqui no início o G está para baixo e o V0y está para cima, você vai fazer a equação que descreve o movimento inteiro, do início ao fim, baseado nisso aqui, que estava o V0 para cima e o G para baixo, botando um menos aqui. Não precisa que você divida em dois momentos até a altura máxima e depois da altura máxima, caso tenha passado desse ponto. Não precisa, tá? Isso eu acho que é a principal dúvida que me chega de uma questão como essa. E aí, vamos lá, o y0, eu vou adotar o zero da altura como aqui embaixo, tá? Então, o referencial zero da altura está aqui, logo o y0 já é 2. O V0y foi dado é 4. E, no caso ali também, tem 10t ao quadrado sobre 2, né? Ou menos 5t2. 2 mais 4t menos 5t ao quadrado. Eu disse que acho que o Vx não seria usado. Não, na verdade o Vx vai ser usado sim, porque eu preciso saber esse tempo aqui de deslocamento, né? Ao mesmo tempo em que algo aconteceu no eixo y, no mesmo tempo algo aconteceu no eixo x, que é com essa velocidade. E essa distância, um certo tempo vai ser calculado. No eixo x eu teria o quê, né? No eixo x você vai ter, para ficar mais bonitinho, vou deixar aqui em cima. Você vai ter que o alcance ali, né? A distância percorrida em eixo x, não vou chamar muito bem de alcance para não confundir com a parábola completa, é igual a Vx vezes t. E o t que está aqui é o mesmo que virá para cá, tá? E você tem que 3 é igual a 3t, ou seja,
esse tempo será de 1 segundo, né? Você teria que estar aqui, vem para cá dividindo e tá pronto. Aí, beleza, galera. Você vai ter, então, que botar esse tempo igual a 1 aqui dentro. Ou seja, você terá que o y vai dar 2 mais 4 menos 5. Ou seja, você vai ter 6 menos 5, o que dá 1 metro. Isso quer dizer, então, o quê? Que o desenho, é importante também a gente analisar o desenho, é de tal maneira que ele vai parar num ponto mais baixo do que o de lançamento. Então, ele vai parar algum ponto por aqui, a 1 metro desse referencial do chão. Então, ele fez isso, ó, e ainda desceu, tá? Para subiu, desceu e pum, bateu aqui. Foi isso que aconteceu com a pedra que foi lançada, tá bom? Então, saindo da frente, para você printar isso daí, ver se está tudo bem, meu querido. Com isso, terminamos essa sequência de questões de lançamento oblíquo, anterior lembrando que foi de horizontal, e espero que você esteja agora pronto para treinar ainda cada vez mais isso aqui nas nossas listas, tá bom? Um forte beijo, tchau, tchau, valeu! O Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar para um vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas os cursos online não o agradavam. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade. E o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todos podem contar com o Fábrica D e tem cursos a partir de R$ 9,90 ao mês. Então, não tem mais desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. Bom, galera, continuando agora aqui a aula de lançamento oblíquo, uma parte não tão vista é a parte que a gente vai ver a equação da trajetória do lançamento. Mas peraí, já não vi isso antes? Você viu lá como é que era o tempo de subida, o tempo total, o tempo de descida, viu como é que era a fórmula do alcance, da altura máxima, por exemplo, da altura num dado instante, né? Agora, da altura máxima, quer dizer, mas não viu, por exemplo, como é que era uma equação ligando o deslocamento em x e em y diretamente. E é isso que a gente vai ver agora. Então, o que acontece? Está aqui um lançamento oblíquo, né? Tá lá o seu V0, sua velocidade inicial, com o ângulo θ aqui com horizontal. E aí temos aqui o nosso, novamente, Vx, né? Que eu nem chamo de V0 porque no eixo horizontal eu não teria aceleração. E no eixo y eu tenho aqui a projeção no eixo vertical. Aí sim é V0. Já que aqui eu terei a aceleração da gravidade apontando para baixo. Vamos lá montar as equações em separado de cada um. Então, eixo horizontal, eu sei que eu terei ali, né, o meu x percorrido sendo igual ao Vx vezes t. Ou melhor, o Vx é o quê? O V0 cosseno. Está deitado com sono. Esses macetes são ridículos, mas funcionam para muita gente. E no eixo vertical, você vai ter o quê? No eixo vertical, você terá aqui o y, é uma equação do segundo grau, né? Porque você vai ter aceleração, é um move, então é o y0, que no caso aqui é 0, mais V0YT, e como a gravidade está para baixo e a gente está adotando o positivo no y como sendo para cima, vai ficar aceleração igual a menos g. Menos gt ao quadrado sobre 2. Isso aqui já foi trabalhado antes de chegarmos nesse bloco de aula, então não estou preocupado com isso. O V0y ele é o V0 seno, né? Se eu transportar isso para cá, ele está na posição de seno. Então fica V0 seno de θ vezes t menos gt ao quadrado sobre 2, tá? E aí o que vai acontecer aqui? Você vai ter o seguinte, vamos pegar a primeira equação, chamar aqui de número 1 e chamar aqui de número 2. Vamos isolar o tempo aqui. O tempo vai ser igual a x sobre V0
vezes cosseno, tá? Beleza. Peguei isso aqui e joguei para lá. E aí no y, na equação número 2, você vai ter o quê, né? O y vai ser V0 seno de θ vezes t menos g sobre 2t ao quadrado. T ao quadrado é o x sobre V0 cosseno de θ ao quadrado, né? É o tempo elevado a 2, né? Peguei o tempo e substituí aqui e também ali. Ok? Beleza? Só para você não ficar confusinho. Aí acabou, né? Porque era assim, V0 com V0 corta, seno com cosseno que está aqui vai dar uma tangente. Então fica tangente de θ vezes x menos uma parte que vai ser o quê? G sobre 2 V0 ao quadrado cosseno ao quadrado x ao quadrado, né? Bom, a gente sabe justamente que a trajetória num lançamento oblíquo é uma parábola e a gente está confirmando com isso. Aqui tem um coeficiente do termo x2, né? Que é negativo. Aqui é o A da parada, né? Isso aqui é como se fosse o A, tá vendo? Da equação do segundo grau. E isso aqui é o B. O C é zero, porque o C é da onde parte a parábola que está partindo da origem. Então tudo batendo, ó, concavidade para baixo, porque o A é negativo. O B aí é a tangente, né? Aí tem a ver com o sombra das raízes, aí não tem muito o que aparecer aqui diretamente no gráfico. Mas assim, é bom saber isso aqui primeiro. Numa questão discursiva, ele pode pedir, numa múltipla escolha, numa prova mais de volts, né? Não do Enem, eu acho. Ah, eu acho, né? 100% de certeza não falo nunca, amigo, não arrisco para tomar pedrada no final do ano. Mas é improvável, tá? E pelo TRI não iria ser nada que iria contar pra caramba pra sua prova. Mas numa prova militar, por exemplo, ele pode colocar as opções para você marcar, né? E para não ser algo mega conhecido que o cara decore com facilidade, vai acabar acontecendo de você, de repente, sentir uma certa dificuldade se não tiver visto alguém te mostrando isso aqui antes. Então tira o seu print aí e vamos agora, faz a mágica da edição e vamos para uma questão envolvendo isso. Bom, estamos aqui e aí, vamos lá. Questão, cara, completamente decoreba disso que eu acabei de falar. Então botei aqui de novo a fórmula e ele fala assim, ó. Um projétil é lançado com uma determinada velocidade inicial V0, segundo o ângulo de tiro θ em relação horizontal. Sabendo que a trajetória descrita pelo projétil é uma parábola de equação x sobre raiz de 3 menos 1 sobre 60x ao quadrado, determine o ângulo de tiro θ e a velocidade V0. O cara pegar isso aqui desavisado, ele vai entrar em desespero. Mas aí ele tem que comparar isso com aquilo, ó. Repara que é exatamente o que eu tenho. O número na frente do x, galera, que na verdade é como se fosse não, é, né? 1 sobre raiz de 3, vai ocupar justamente o papel daquela tangente de θ que tem ali em cima. E aí aqui tem o menos, tudo bem, papapá, e aí esse 1 sobre 60 é justamente essa parte daqui. My mother of the sky. Oh shit, pois é. Então a tangente é esse 1 sobre raiz de 3 e todo aquele termo ali meio trambolho é o resto. Vamos lá? Eu vou apagar aqui, tá? E aí vamos ver no que vai dar isso. Bom, queridos, repara aqui então, a tangente de θ, ela vale ali 1 sobre raiz de 3, né? Que racionalizando é a mesma coisa que a raiz de 3 sobre 3. Aí você já me viu lá na aula de matemática, dando uns pulinhos lá, que nem uma besta, né? Que nem um coelho alucinado e drogado, e sabe, decorou aquela tabela. Se você não viu essa aula, quando você assistir, você vai entender do que eu tô falando. Tá? A musiquinha lá do 30, 45, 60. Então, o ângulo de lançamento é 30. Isso aqui é fácil. A letra B, querido, eu faço porque é decoreba, né? Esse 1 sobre 60 avos é a mesma coisa que G sobre 2V0 ao quadrado cosseno ao quadrado. Bom, vou considerar o G igual a 10.
O V0, no caso, é o que eu quero, e cosseno de θ, sendo o ângulo igual a 30, cosseno de 30, sabemos que isso vale raiz de 3 sobre 2. Ao quadrado vão acabar dando 3/4. Então, no final, o que vai dar essa bodega aqui? Você vai ter 1 sobre 60 igual a 10 sobre 2 vezes V0 ao quadrado vezes 3 sobre 4. Ó. O 10 corta com 2, vai dar 5. E aí é só multiplicar cruzado, né? V0 ao quadrado vezes 3/4 vezes 1. Vou apagar aqui só para manter a fórmula na sua frente. Se decorar esse treco aí, né? Então, ó, V0 ao quadrado vezes 3/4 terá que ser igual a 5 vezes 60, tá? E aí, você vai ter que isso aqui é 300, né? Aí, beleza, amiguinho, zinho. Corta o 300 com o 3 dá 100. Fica V0 vezes 1/4 igual a 100. Ou seja, o V0 ao quadrado dará 400. Tá? Então, com isso, tira a raiz. O V0 é de 20 metros por segundo. Hoje foi um lance mais direto e reto, né? Mais rápido, para a gente apresentar isso aqui para você, que não é algo tão comum de cair, e mostrar que a gente realmente trabalha tudo da matéria. O básico, o aprofundado e também aquelas notas de rodapé para prevenir de qualquer surpresinha no dia da prova. Então vai lá em www.fabricad.online e seja parte da nossa família assinando um dos nossos planos. Valeu, galera! Então espero que vocês estejam todos bem. Ficamos por aqui. Um forte beijo. Tchau, tchau. Valeu!